Muito obrigado por este convite. Não compreendo português, mas penso que já vos explicaram porque é que estou a representar o Hans Schulz. Ele tem muita pena em não poder estar presente, mas teve que cancelar a sua visita à última da hora. O título da minha apresentação é A Gestão da Vinha em interação com o ambiente, considerando a tradição do mundo velho vitivinícola e a mudança de clima. Penso que a maior parte das regiões vinícolas tem experiências entre variedades, o solo, o clima, tem pontos comuns, e os vinhos produzidos nestas regiões são muito típicos de cada região, e a mudança climática irá levantar a questão como é que este equilíbrio vai funcionar no futuro e como é que podemos adaptar para uma política ambiental sustentável em termos de produção. Por isso, ponto de partida da nossa intervenção, uma fotografia de Johannesburg, que faz parte da cidade de Geisenheim, localizado na região do Reno. Aqui estamos a 50 graus de latitude norte, que era a fronteira entre a região norte vinícola da Europa, mas esta fronteira agora já avançou mais para norte devido ao aquecimento global. Por isso, a partir de 1858 começámos a produzir a norte deste círculo de 50 graus norte. Por isso, as questões que estão relacionadas com o clima é a temperatura, a precipitação, as variações temporais e espaciais, os efeitos do clima sobre a planta e sobre a fruta, e depois também a questão do solo e dos impactos económicos e sociais. Vou-vos mostrar exemplos de diferentes regiões da Alemanha, em Geisenheim, e também de Portugal, através de publicações feitas com base em estudos de cientistas portugueses, cujos dados eu utilizei para esta apresentação. O problema da variabilidade do clima e a velocidade de mudança é o primeiro ponto que vou abordar. Só para vos dar um exemplo da variabilidade a nível global, podem ver a temperatura global de março a maio, temperatura média no hemisfério norte, que era inferior, a temperatura inferior à temperatura média do mundo, mas aqui temos a comparação com o que se passou a nível do mundo, porque o crescimento mundial em termos de aquecimento foi de 0,6 graus. Isso foi a média para o século XX. Para além disso, se olharmos para além da temperatura, podemos ver que houve também pluviosidade recorde em diferentes partes do globo. Aqui é um exemplo da temperatura na região do Douro. Como podem ver, houve um aumento na temperatura, um aumento na temperatura máxima e um aumento na temperatura mínima. E também as diferenças entre as duas podem ver aqui neste gráfico. Aqui podem ver
a variabilidade normal ano após ano, que podem ver é muito forte essa variabilidade, e algumas projeções de clima, algumas projeções de temperaturas não nos indicam de uma forma clara como é que a variabilidade vai ocorrer no futuro. Por isso, vai ser difícil de se adaptar a mudanças climáticas que ainda não são conhecidas. Por isso, a temperatura está a aumentar e vai continuar a aumentar. Será que isso é bom ou mau? Depende de região para região, e a viticultura pode se adaptar até certo ponto, por exemplo, com diferentes castas ou variedades, e o aumento na temperatura também vai aumentar a evaporação da água. Não sei se isto vai levar a um aumento de utilização de água nas vinhas, porque também existe um aumento na concentração de CO2 e podem tornar as videiras mais eficientes em relação à utilização de água. Um exemplo de seca, ou um exemplo de secura registada, o equilíbrio em termos de água, em termos da evapotranspiração, e isto mostra que há uma limitação moderada para o crescimento das uvas em algumas regiões do sul por causa deste índice de secura. Se olharmos para as projeções, podem ver os números mais recentes em termos de modelos de clima regionais. Podemos ver que nesta região, onde temos um alto índice de secura, estão mais suscetíveis a aumentos de períodos de seca, que pode aumentar ainda mais este problema das mudanças climáticas. Eis um índice composto, já mostrei isto no passado. É um índice que integra vários aspectos: o índice de secura, também o índice de invernos gelados, e há aqui uma deslocação para norte das regiões ótimas em termos de vinha, e também da adaptação do terreno, ou adequação do terreno para a viticultura. Se olharmos para estratégias de adaptação às mudanças climáticas para as diferentes regiões, podemos ver da Universidade de Vila Real, um estudo do Fraga e outros, o estudo da Península Ibérica. Podem ver as grandes diferenças no índice UGLIN para Portugal. Há grandes diferenças nos tipos de solo, também grandes diferenças no crescimento vegetativo, no vigor, na expressão vegetativa e no crescimento das plantas. Todas as estratégias de adaptação têm que ser adequadas para as diferentes regiões. Por isso, para a Alemanha, para além de para Portugal, o maior desafio é ter rendimentos estáveis e qualidade estável. Agora passamos para Geisenheim. Aqui vemos um gráfico onde temos a potencial evapotranspiração, temos projeções, também temos a precipitação para o período de verão agronómico, de maio a outubro,
E podem ver que a evapotranspiração aumentou. Principalmente a partir dos anos 80, esta evapotranspiração. E no futuro vai continuar. A precipitação baixou no mesmo período. Ou seja, no futuro isto ainda será mais acentuado. E por isso vai haver problemas de seca no futuro. Também vêm variações cíclicas, médias tiradas cada 5 anos, o que significa que os anos úmidos vão continuar a existir, mas serão com menos pluviosidade. Quanto aos invernos hidrológicos, que são subestimados, vai haver um aumento na evapotranspiração, um aumento também na precipitação no período de inverno. Em alguns anos vão ter problemas também com repor a quantidade de água no solo, que poderá não ser suficiente quando começar o período do inverno. Para Portugal, para a região do Douro, não temos dados de evapotranspiração, só temos para precipitação. Existem estas variações, como podem ver, nos dois períodos. Há uma ligeira redução na precipitação no inverno, que o colega Jones revela que vai criar problemas em alguns anos, em termos de quantidade de água suficiente. Aqui temos variabilidade nas relações de água das vinhas. Estamos a falar de França, também de outras regiões. Como podem ver, as variações de 0,2 a 0,6, temos o stress sobre a utilização de água. E podemos ver aqui que em diferentes climas em França, também temos dados para a Napa Valley, na Califórnia, que esperávamos este desempenho para vinhas não irrigadas em termos de stress de água. Podemos ver as diferentes relações de água nas diferentes regiões. E do lado direito, na Alemanha, para a região do Riesling, clima úmido, em taludes muito íngremes e solos também delgados, e temos grande stress de água. Temos de estar conscientes das diferenças espaciais e da variabilidade, tanto a uma escala pequena como a escala grande. Fotografias 2007 do verão em Inglaterra e na Polónia. E também temos aqui as uvas e as parras queimadas na Alemanha e na África do Sul. Agora, temos os efeitos de temperatura, como podem ver aqui. Podem ver também a umidade de fornecimento de água para a composição da frutas, para variedades de tinto, de uva para tinto. E podem ver aqui o déficit de água. Podem ver o aumento no índice fenólico total. Isto relacionado também com o rendimento mais reduzido. Por exemplo, em Geisenheim, eis os efeitos da temperatura, da umidade e do fornecimento de água na composição da fruta. No caso de um ambiente mais úmido,
Aqui podem ver a temperatura média durante o amadurecimento. Por isso, temos problemas de crescimento devido a este aumento na temperatura e aumento na umidade. Temos problemas com as uvas durante o período de amadurecimento. E as consequências para a gestão da vinha nos solos mais profundos, tudo é feito para impedir o botrytis, nomeadamente a desfoliação pré-afloramento, as culturas de cobertura, a zona de frutificação, a aplicação do ácido gibarélico, etc. A biodiversidade é uma questão em termos das culturas de cobertura. Temos que ver as diferentes situações. Podemos melhorar o equilíbrio de carbono da vinha e da eficiência da utilização da água se utilizarmos novos tipos de culturas de cobertura. Podem ver aqui os diferentes tipos que poderiam melhorar a eficiência da utilização da água na vinha através destas diferentes culturas de cobertura. Temos a desfoliação pré-afloramento. Isto não foi feito na Alemanha durante 50 anos, porque não foi necessário. Fazemos isto para termos cachos mais soltos, menos flores. E aqui, recentemente, novos equipamentos foram desenvolvidos para desladroar. Também o ácido gibarélico, que tem este efeito e este impacto nos cachos, que são cachos mais soltos. Conseguimos reduzir a dimensão dos cachos a metade para termos cachos menos ou mais soltos e com menos botrytis, e também ensaios para evitar a divisão e a separação do açúcar e do aroma. Temos uma videira de controle, uma com uma canópia curta e uma onde existe desfoliação acima da zona de frutificação. Aqui podem ver que existem rendimentos a cair, neste caso é para a Austrália, para esta variedade, e também temos rendimento a baixar no estado de Hesse, isto para a casta Riesling, por causa da botrytis, a podridão cinzenta, durante o período de crescimento. Por isso, em solos secos, temos irrigação gota a gota de alta frequência para estabilizar o rendimento. Os problemas são o acesso à água e conseguir rentabilizar o investimento feito neste tipo de equipamento. Isto é um exemplo de uma tentativa de estabilizar rendimento de uma das nossas vinhas, onde temos irrigação média, de 2002 a 2009, 7 a 8 eventos por campanha e, por campanha, 30 litros por metro quadrado. Conseguimos uma estabilização do rendimento do irrigado, comparado com aquele sujeito só a pluviosidade. Também a concentração de açúcar, o conteúdo de açúcar também aumentou. Por isso, o rendimento também é uma questão importante do ponto de vista económico em Portugal. Existem uns modelos estatísticos do rendimento das videiras nas regiões do vinho do Porto e estudaram diferentes rendimentos com base em diferentes condições climáticas presentes e futuras. Aquilo que não vemos são aumentos na temperatura do solo, não são medidas muito frequentemente na Alemanha. Há uma série de medidas em Potsdam, ao pé de Berlim, e podemos ver um aumento
na temperatura do solo, à profundidade de 1 metro, de 2,4 graus, e também a 12 metros houve um aumento ligeiro na temperatura do solo. Se olharmos para o período de maio a agosto, podemos ver que há um grande aumento na temperatura do solo de 2,4 e podemos assim constatar que temos uma maior degradação da matéria orgânica no solo, uma maior taxa de mineralização do azoto. Por isso, temos que nos concentrar nos porta-enxertos e a sua utilização específica para cada região. O meu colega Joe Schmidt vai falar sobre isso mais tarde. Por exemplo, temos uma plataforma na internet para os agricultores, onde podem introduzir as diferentes castas, a densidade de plantação, as culturas de cobertura, se utilizam ou não, uma descrição do solo, etc. Também a água disponível para as plantas, o conteúdo de calcário, e assim temos a recomendação em termos de qual porta-enxerto é que deve usar. Em termos da sustentabilidade e da tecnologia, tem que avançar de mãos dadas, temos que desenvolver uma nova tecnologia sustentável, com boas políticas de adaptação. Aqui podem ver várias soluções tecnológicas em locais que representaram grandes desafios para a introdução dessas novas tecnologias. Agora, as conclusões. As mudanças no clima e as suas consequências para as regiões vinícolas variam de acordo de região e de castas. A gestão tem que se poder adaptar de acordo com a quantidade de água. As respostas químicas são difíceis de quantificar e de extrapolar para o futuro. E os desafios de sustentabilidade incluem as condições de cada área específica em relação ao produto desejado. Por isso, mais uma vez, agradeço a oportunidade que me concederam em estar aqui. Penso que é este o professor Schultz e a sua contribuição para o aquecimento global.